Novas denúncias divulgadas hoje sobre o serviço secreto americano levantam suspeitas de que os Estados Unidos mantinham um centro de espionagem em Brasília. Os documentos publicados na edição de hoje do jornal O Globo foram obtidos pelo ex-técnico da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden. Em entrevista à repórter Sônia Bride, o jornalista americano que revelou o esquema diz ainda que representações diplomáticas do Brasil no exterior podem ter sido alvo de espionagem. Uma base da espionagem americana na capital do Brasil. Novos documentos vazados por Edward Snowden, ex-técnico da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, publicados hoje pelo jornal O Globo, mostram que, em 2002, essa base em Brasília abrigava agentes da Agência Central de Inteligência, a CIA, e da NSA. Não há documentos que mostram se essa base foi desativada ou continua funcionando até hoje. Neste mapa, vemos que a capital do Brasil é uma das 16 sedes de uma rede mundial de espionagem chamada Foreignsat, abreviatura de Foreign Satellites, satélites estrangeiros. Com esse programa, os americanos estariam espionando as comunicações brasileiras por satélite. 7 das bases do Foreignsat são em países parceiros dos Estados Unidos, como Austrália e Inglaterra. A do Brasil é uma das instaladas pelos próprios americanos. O Brasil usa 8 satélites para telefonia e transmissão de dados. As Forças Armadas usam bandas exclusivas de satélite para as comunicações militares brasileiras. Glenn Greenwald é o jornalista americano residente no Rio que recebeu os 5.000 documentos vazados por Edward Snowden. Eu não posso falar que tem um documento que mostra que os Estados Unidos está roubando informação militar do Brasil, mas com certeza eles estão coletando informação na satélite que é usado do governo brasileiro para comunicações militares e outras coisas também. Documentos vazados por Edward Snowden indicam que das 75 cidades onde o programa Foreignsat está presente, somente Brasília e Nova Delhi, na Índia, abrigam espiões da CIA e da NSA numa força-tarefa chamada de Special Collection Service. Os papéis internos da NSA a que Snowden teve acesso dizem que o foco desse trabalho estava em converter sinais de inteligência captados no exterior a partir de estabelecimentos oficiais dos Estados Unidos, como as embaixadas, e afirmam que os agentes trabalharam no Brasil disfarçados de diplomatas. Esse documento é de 2002 e não há outros mais recentes que permitam dizer se o procedimento permanece ou foi extinto. Qual o interesse dos americanos em espionar o Brasil, que não é um país inimigo e nem é uma fonte conhecida de terroristas? É competição para energia, para negócios, para todas as coisas que os Estados Unidos estão querendo. Então, se eles podem saber qual objetivos, qual planos o governo brasileiro tem para tudo, eles podem ter vantagem para a competição. A política internacional do Brasil também estaria sendo monitorada. Um documento mais recente, de 2010, mostra que a Embaixada do Brasil em Washington e a representação do Brasil junto às Nações Unidas, que fica em Nova York, também podem ter sido alvo da espionagem da NSA em mais de um tipo de programas de coleta de dados. O documento super secreto registra um programa chamado SIGAD e aponta a Embaixada do Brasil em Washington como target, alvo em português, de uma missão, ser monitorada por 2 programas. Lifesaver, que envia para a NSA cópias de tudo que está gravado nos discos rígidos dos computadores onde está instalado. E o Highlands, que faz coleta direta de sinais digitais. O mesmo documento aponta outro alvo, a missão diplomática do Brasil na ONU. A missão tem o Lifesaver, o Highlands, e também o Vagrant, que copia as telas abertas nos computadores. Não há outros documentos que comprovem se essa invasão foi de fato efetuada e nem se a prática persiste. O documento a que o jornal O Globo teve acesso relaciona os alvos, os targets, e as missões, mas não especifica se elas foram mesmo levadas a cabo. O Vagrant, Lifesaver e Highlands são programas que exigem acesso às máquinas, às centrais de telefone e de computadores. Mas não está claro se esse acesso precisa ser físico, no local, ou se pode ser feito de um ponto remoto.
Para Greenwald, o objetivo era claro. Tudo que eles estão teclando, tudo que eles estão recebendo, todos os e-mails, todo o fax que eles estão mandando, mas também na Brasília, eles estão invadindo as comunicações eletrônicas porque tem pessoas que trabalham para o NSA, que estou fingindo que eles são diplomatas. Greenwald é um dos autores da reportagem de ontem do Globo que já havia mostrado, com documentos vazados por Edward Snowden, que milhões de brasileiros têm suas comunicações monitoradas pela NSA. Para saber quem liga para quem, tempo da ligação e a identificação dos computadores de onde saem as mensagens, a NSA atua aqui com 3 programas: Fairview, Prism e XKeyscore. Para essa espionagem massiva, os americanos precisam ter acesso aos bancos de dados das empresas brasileiras de telefonia e internet. Não há informação sobre como esse acesso é feito e se há colaboração das empresas brasileiras na espionagem. O governo americano disse hoje que a coleta de informações é algo que todos os países fazem e que está em contato com as autoridades brasileiras para esclarecer as denúncias. Como informa de Washington o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. A porta-voz do Departamento de Estado, Jennifer Psaki, explicou que a coleta de informações sobre estrangeiros faz parte da política do governo americano e de todos os países. Ela também disse que autoridades brasileiras e americanas já discutiram as novas alegações através de canais diplomáticos. O Departamento de Estado não comenta as informações de que o governo americano instalou um centro de monitoramento eletrônico em Brasília. Também não nega, nem confirma, que programas de computador tenham sido usados para espionar a embaixada brasileira aqui em Washington e a missão do Brasil na ONU em Nova York. A respeito do pedido de esclarecimento feito pelo governo brasileiro, a porta-voz respondeu: estamos em contato próximo. As primeiras notícias sobre os programas americanos de espionagem foram publicadas pelo jornal britânico The Guardian em 5 de junho. As reportagens revelaram que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos coleta informações sobre ligações telefônicas de milhões de americanos diariamente. A NSA também acessa fotos, e-mails e videoconferências de internautas que usam os serviços de empresas americanas, como Google, Facebook e Skype. O presidente Barack Obama afirmou que os programas são importantes para o combate ao terrorismo. Na semana passada, a revista alemã Der Spiegel publicou que diplomatas da União Europeia e da ONU também foram monitorados. O presidente da França, François Hollande, e a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, se queixaram. Não estamos mais na Guerra Fria, disse Merkel. Mas novas revelações da imprensa europeia indicam que agências de inteligência da França, da Alemanha e da Grã-Bretanha também monitoram telefonemas e atividades de usuários na internet e que colaboram com os Estados Unidos. O autor das denúncias, um técnico contratado por uma empresa a serviço da NSA, Edward Snowden, estaria na área de trânsito de um aeroporto de Moscou, na Rússia. Ele espera uma resposta para o pedido de asilo político que fez a vários países. Em Brasília, a Polícia Federal e a Agência Nacional de Telecomunicações já começaram as investigações sobre a denúncia. O embaixador americano foi até o Ministério das Comunicações dar as primeiras explicações. A presidente Dilma Rousseff falou sobre a denúncia de espionagem americana depois de uma cerimônia no Palácio do Planalto. Se houver participação de outros países, outras empresas que não aquelas brasileiras, seguramente é violação de soberania, sem dúvida, como é violação de direitos humanos. Agora, temos de ver, sem precipitação, sem pré-julgamentos, temos de investigar. Agora, a posição do Brasil nessa questão é muito clara e muito firme. Nós não concordamos de maneira alguma com interferências dessa ordem, não só no Brasil, como em qualquer outro país. Hoje, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, iniciou uma investigação para apurar se alguma empresa de telecomunicações com sede no Brasil violou o sigilo dos clientes. E vai trabalhar em conjunto com a Polícia Federal, que também abriu inquérito. Em outra frente, o Ministério das Relações Exteriores cobrou esclarecimentos do governo norte-americano. Nós estamos examinando também como levar ao sistema das Nações Unidas um debate que garanta não só
a privacidade dos cidadãos e também o respeito e a preservação da soberania dos Estados quando se trata de uso de tecnologias da informação. Hoje, o embaixador dos Estados Unidos, Thomas Shannon, se reuniu com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, para falar sobre o caso. E ao sair do ministério, o embaixador disse que os Estados Unidos vão atender aos pedidos de esclarecimentos do Brasil e não respondeu a outras perguntas. Temos um excelente nível de cooperação com o Brasil na área de inteligência e também na área policial. E, infelizmente, os artigos do Globo apresentaram uma imagem de nosso programa que não é correta. Segundo o ministro Paulo Bernardo, o embaixador admitiu que o governo norte-americano monitora dados de ligações internacionais que passam pelos Estados Unidos, mas negou que o governo americano tenha monitorado telefonemas de brasileiros no Brasil ou que tenha montado uma base para a coleta de dados em Brasília. Disse terminantemente que não há nem empresas brasileiras passando informação, nem empresa americana coletando dados aqui. O que há é o serviço que eles fazem lá com as agências de segurança, que eles fazem monitoramento de dados referentes às telecomunicações em vários lugares do planeta, mas especialmente nos pontos de conexão internacional, quase todos eles situados nos Estados Unidos. Quem ligou para quem, quanto tempo falou, essas coisas, eles chamam de metadados, ou seja, não entra, não tem gravação, não tem a voz. Particularmente, o senhor sabe que se fosse no Brasil isso seria irregular e até crime também, né? Google e Facebook divulgaram notas hoje informando que não fornecem a nenhum governo o acesso direto a seus sistemas. Elas foram citadas pelo ministro Paulo Bernardo em entrevista ontem entre as empresas que serão chamadas para prestar esclarecimentos. As duas declararam que qualquer solicitação de dados é examinada rigorosamente e as informações são divulgadas dentro do que mandam as leis. Também anota o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal afirmou que nenhuma empresa associada ao sindicato facilita informações que possam quebrar o sigilo de seus usuários. E o jornal britânico The Guardian publicou hoje na internet a segunda parte da entrevista com Edward Snowden feita por Glenn Greenwald em Hong Kong. Nela, o analista deixa claro que sabia que seria usado e acusado de espionagem e de ajudar os inimigos dos americanos. Snowden diz que é um patriota e que considera os Estados Unidos um país do bem, mas que decidiu divulgar as informações secretas porque os excessos cometidos pelas agências de inteligência estavam pondo em risco a liberdade das pessoas.